Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do programa Aprender a Estudar em Casa. Como sabem, eu sou Miriam Fernandes e estou convosco nas aulas de Filosofia do 12º ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a lógica aristotélica. O que é que nós vamos ver? Nós vamos falar sobre as características da lógica aristotélica e também os princípios. E vejamos então os objetivos para a aula de hoje. Vamos reconhecer Aristóteles como o pai da lógica. Vamos também caracterizar a lógica aristotélica e, finalmente, falar dos princípios da lógica aristotélica. Para começar, Aristóteles é considerado o pai da lógica. Por que será? Foi ele o primeiro a estudar o pensamento e o discurso de forma sistematizada, ok? Vocês sabem que nem sempre o pensamento foi estudado de uma forma estruturada ou sistematizada. Daí, Aristóteles foi o primeiro a fazer isto. Ele estudou o discurso, estudou o pensamento de uma forma mais organizada e estruturada. E quais são, então, as características da lógica aristotélica? A primeira característica é que ela é formal. O que significa dizer que a lógica aristotélica é formal? Então, trata-se de forma dos raciocínios do pensamento correto ou coerente, ou seja, claro, consigo mesmo, independentemente dos conteúdos materiais. A preocupação é a aplicação dos princípios ou das regras lógicas e não o significado dos conteúdos. Aristóteles tem preocupação não em com os conteúdos, ou seja, a lógica é formal, neste caso a lógica aristotélica é formal, justamente porque não há preocupação com os conteúdos ou a matéria do raciocínio ou do argumento, mas apenas com a forma ou a estrutura como se encontra organizado o raciocínio. Vamos ao exemplo. Temos aqui dois exemplos de um raciocínio ou de um argumento com validade formal, ou seja, que respeita apenas a formalidade. O primeiro raciocínio diz, e eu pus aqui o se para poder facilitar a compreensão de você que está lá em casa. Vamos lá. Se todas as mulheres são simpáticas, né? Vamos supor que todas as mulheres são simpáticas. Se Anita é mulher, logo Anita é simpática. Mas nós sabemos que, na verdade, nem todas as mulheres são simpáticas, como sabem. Mas por que é que nós temos aí que todas as mulheres são simpáticas e que a Anita é mulher e que ela também é simpática? Reparem que nós preocupamos apenas com a forma do raciocínio, não com o conteúdo. Então, a validade do raciocínio, neste caso, o raciocínio é formalmente válido porque tem encaixe lógico entre as proposições. E proposições na lógica são as frases. Temos a primeira proposição, todas as mulheres são simpáticas. Temos a segunda, Anita é mulher. E a última proposição, que também, já neste caso, é a conclusão do raciocínio, Anita é simpática. O segundo exemplo, todos os países são europeus. Se Cabo Verde é um país, só nos resta concluir o quê? Que Cabo Verde também é europeu. Mas, na verdade, nós sabemos que todos os países não são europeus. E então, a preocupação de Aristóteles é apenas com a forma do raciocínio e não com o conteúdo. O importante ali é a estrutura do raciocínio e não o conteúdo material destes raciocínios. Daí dizemos que a lógica aristotélica é uma lógica formal. Entenderam? Muito bem. Então, vamos passar para a segunda característica. A lógica aristotélica é dedutiva. Dedutiva por quê?
porque parte de proposições gerais e admitidas como verdadeiras para chegar a conclusões particulares e necessariamente verdadeiras, ok? Por exemplo, anteriormente nós vimos todas as mulheres são simpáticas. Então, nós vamos supor que todas as mulheres, na verdade, são simpáticas. E então, admitindo que essa proposição é verdadeira, a conclusão que nós iremos chegar, na verdade, tem que ser também verdadeira. Então, o raciocínio dedutivo, ou melhor, a lógica aristotélica é dedutiva porque parte de proposições gerais. A palavra todas ou todos nos remete a quê? A grandiosidade, ou seja, a dimensão, o todo. Não resta nenhuma parte. Ou seja, é mais extensa, é mais vasta. Daí parte do geral para o particular. E o silogismo é um exemplo de raciocínio dedutivo. A lógica aristotélica expressa em silogismo. Então, vamos ver lá o que significa isso de silogismo. Temos aqui 2 exemplos de raciocínios dedutivos. Partem do geral, temos aqui a partícula todos, significa que é geral. E para o particular, vamos ao exemplo 1. Todos os gatos são pardos. E um pormenor muito importante é que o silogismo divide-se em premissa maior, né? Premissa menor e conclusão. Premissa maior é a primeira proposição. Todos os gatos são pardos. E premissa menor, Bolinha é um gato. Reparem a extensão das proposições. A primeira proposição tem extensão maior. Daí é denominada de premissa maior. Bolinha é um gato. Bolinha é um gato em particular. Então, é premissa menor. Logo, Bolinha é pardo. E é a conclusão que nós chegamos, temos aqui a partícula conclusiva que é logo, ok? Então, todos os gatos são pardos. Se Bolinha é um gato, logo, teremos necessariamente que concluir que Bolinha é também pardo. O segundo exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Este é o exemplo clássico da lógica aristotélica. Foi ele mesmo quem inventou isso. Todos os homens, este raciocínio. Todos os homens são mortais. Se Sócrates é também um homem, a conclusão imediata ou necessária que nós chegamos é de que Sócrates também é mortal. Partimos do quê? Do geral, ou seja, todos os homens, e chegamos numa conclusão particular que diz que Sócrates é também mortal. Ok? Bem, nós já falamos de 2 características da lógica aristotélica. A lógica aristotélica é formal e é também dedutiva. Formal porque não há preocupação com o conteúdo do raciocínio e é dedutiva porque parte de proposições gerais admitidas como verdadeiras para proposição particular que também tem que ser necessariamente verdadeira. Ok? Mais outros exemplos temos aqui também de raciocínio dedutivo. Todas as mulheres são simpáticas, que nós já vimos anteriormente. Anita é mulher, logo Anita é simpática. Todos os países são europeus, Cabo Verde é um país, logo Cabo Verde é europeu. Já sabemos que, na verdade, não, ou melhor, que esse raciocínio não corresponde à verdade, ou seja, não tem validade material. Mas, como nós já vimos, o importante para Aristóteles não é a matéria do raciocínio, mas sim a forma. O raciocínio é formalmente válido. Temos uma pequena observação. O contrário do raciocínio dedutivo é o raciocínio indutivo, enquanto que o raciocínio dedutivo parte do geral para o particular, o raciocínio indutivo parte do particular para o geral, ou seja, de proposições particulares para geral.
de verdades particulares para verdades de uma forma mais geral. Vejamos então um exemplo. Se o cão, o gato, o burro, o elefante comem, se o cão, o gato, o burro e o elefante são animais, logo todos os animais comem. Na primeira proposição, ou se quiserem a primeira frase, mas na lógica o correto é chamar essas frases de proposição. Na primeira proposição nós temos aqui alguns animais, né? O cão, o gato, o burro, o elefante que comem. E se o cão, o gato, o burro e o elefante são animais, a conclusão que chegamos é que todos os animais comem. Mas só que corremos o risco de errar. Por quê? Porque aí estão nomeados alguns animais e não todos, ok? Daí o raciocínio indutivo pode sim nos levar ao erro, ao engano. E o raciocínio dedutivo não. Já quando começa do geral e parte para o particular, já é diferente. Vamos agora aos princípios da lógica aristotélica. Sendo que a lógica é a ciência das formas e dos princípios do pensamento, indicando as regras para se ter um raciocínio correto, Aristóteles criou, portanto, 3 regras ou princípios que, segundo ele, o nosso pensamento deve seguir para termos um raciocínio correto. Ou seja, para Aristóteles, um raciocínio só é correto quando respeita a 3 regras ou a 3 princípios. Então, vamos lá ver quais são esses princípios da lógica aristotélica. O primeiro princípio denominou ele de princípio da identidade. O segundo princípio, de contradição ou de não contradição ou da negação das proposições. E o terceiro princípio, o princípio do terceiro excluído. Então, vamos por partes. Vamos começar pelo princípio da identidade, ok? O que é que diz esse princípio? Primeira parte diz, uma coisa é o que é. Edson é atleta. Uma coisa é o que é. O que é e o que não é, não é. Exemplo, o Edson é atleta, a Eliane não é atleta. Reparem, o que é, neste caso, o Edson é atleta e o que não é, não é. A Eliane não é atleta, ok? Então, 2 pontos fundamentais no princípio da identidade. Uma coisa é o que é e o que é e o que não é, não é. Ainda, 3 diz o seguinte. Neste mesmo princípio, A é A. A designa qualquer objeto do pensamento. Por exemplo, eu posso dizer, água é água. Ok? Uma coisa é o que é. Não se esqueçam, anteriormente já falamos. E ainda, uma proposição é equivalente a si mesma. Exemplo, quando eu digo que a água é um líquido, equivale a dizer que a água é um líquido. Ok? Então, é o primeiro princípio, a própria palavra diz identidade. O que é e o que não é, não é. Uma coisa é e aquilo que não é, não é. Vamos ao segundo princípio. Princípio de contradição ou de não contradição. E também pode ser a negação das proposições. No primeiro ponto diz, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, segundo a mesma perspectiva. Ou é ou não é. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, segundo uma mesma perspectiva. Se eu disser, a água é um líquido, eu não posso dizer que a água não é um líquido. Ou a água é um líquido, ou a água não é um líquido. Ok? Ainda, neste princípio também Aristóteles diz o seguinte, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se eu considerar que a água é um líquido, né? Se eu tomar esta proposição como sendo verdadeira, então esta proposição não pode ser também falsa. Ou é verdadeira ou é falsa, ok? Muito bem, vamos então, ainda no segundo princípio,
Uma proposição e a sua negação não podem ser ambas verdadeiras. Vocês sabem que há uma partícula não, que é de negação. A água é um líquido verdadeira. A água não é um líquido verdadeira. Isto não faz sentido, não tem lógica, ok? Então, se eu tomar que a água é um líquido, a outra proposição, que é a sua negação, tem que ser necessariamente falsa, ok? Duas proposições contraditórias não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. A Kátia é alta, a Kátia é baixa. Não podem ser ambas verdadeiras. Se eu considerar que a Kátia é alta, ou se na verdade ela for alta, então significa que a Kátia é baixa, é uma proposição falsa, ok? E o terceiro princípio diz, o princípio do terceiro excluído ou do meio excluído, ou a negação dos conceitos. Uma coisa deve ser ou não ser. Não há uma terceira possibilidade. Não há uma terceira hipótese. O terceiro, ou seja, o terceiro é excluído. Uma proposição é verdadeira ou é falsa. Não há outra possibilidade, ok? Não há meio termo na lógica aristotélica. Diante de uma proposição e a sua negação, uma é verdadeira, a outra é falsa, não há meio termo. Se eu disser que a banana é uma fruta, ou se na verdade a banana é uma fruta, significa que a banana não é uma fruta, é uma proposição falsa. Muito bem. Diante de duas proposições contraditórias, se uma é verdadeira, a outra é falsa. E se uma é falsa, a outra é necessariamente verdadeira, porque são contraditórias e não há meio termo. Exemplo, se eu disser, este quadro é vermelho, o quadro que está atrás de mim não é vermelho, mas é verde. Então, a proposição, este quadro é verde, é verdadeira. E a outra proposição, este quadro é vermelho, é necessariamente falsa, ok? E como nota, este princípio único de três modalidades serve para garantir de forma solidária o funcionamento e a coerência do pensamento, impedindo de se contradizer. Daí que não são, na verdade, três princípios distintos, mas três aspectos ou três formulações de uma mesma exigência. Na verdade, são três exigências de uma só formulação. Não são, na verdade, três princípios, ok? E então, esta formulação pode ser feita da seguinte maneira. Duas proposições contraditórias ou opostas quer dizer que são a negação uma da outra. Não podem ser nem ambas verdadeiras, nem ambas falsas. Se uma é verdadeira, a outra tem que ser falsa. E se uma é falsa, a outra tem que ser verdadeira. Tudo bem? Bem, terminamos a exposição do conteúdo e vamos passar então para o exercício. Então vamos ao exercício de hoje. Verifica se tem validade formal os seguintes raciocínios. Eu trouxe dois raciocínios, então vocês vão verificar se tem validade formal, ou seja, se estes dois raciocínios estão formalmente ou se são formalmente válidos. Todos os peixes são nadadores, pinguim nada, logo pinguim é um peixe. Todos os homens são políticos, Carlos é homem, logo Carlos é político. Temos dois raciocínios, então vamos lá verificar a sua validade. Vamos então verificar a validade desses dois raciocínios. E uma forma bem prática de nós sabermos se tem ou não validade material, ou melhor, formal, um raciocínio, é tendo em conta um conjunto, ok?
Nós vamos então verificar. Suponhamos um conjunto, né? O primeiro raciocínio diz: todos os peixes são nadadores, ok? Então, suponhamos que temos aqui um conjunto de nadadores, ok? E diz que todos os peixes são nadadores. Então, há um conjunto que está contido, né, no conjunto de nadadores, que é o conjunto de peixes. E depois diz que pinguim nada. Temos a segunda proposição que diz que pinguim nada. E então nós vamos ter que pôr aqui o pinguim. O pinguim. Como podem reparar, temos aqui pinguim fora do conjunto de peixe. E ali há uma conclusão que diz: logo, pinguim é um peixe. De acordo com este conjunto, pinguim é ou não é um peixe? Como podem reparar, o pinguim está fora do conjunto de peixe. Daí, esse raciocínio não tem validade formal, ok? E outro raciocínio que diz: todos os homens são políticos. Então, vamos supor um conjunto com políticos, ok? Um conjunto de políticos. E diz o quê? Que todos os homens são políticos. Então, vamos pôr aqui, né, um pequeno conjunto, neste caso, homens, né? O conjunto, um pequeno conjunto, ou seja, homens, dentro de um conjunto maior, que são de políticos. E Carlos é um homem. E então eu vou pôr aqui o Carlos. Que conclusão é que nós chegamos? Logo, Carlos é político. E então, tendo em conta este conjunto, podemos concluir o quê? Que, na verdade, Carlos, sendo ele homem, é também um político. Reparem. Então, este raciocínio tem sim validade formal. Reparem, dois conjuntos diferentes. Um raciocínio com validade formal e o outro sem validade formal. Desta forma, nós terminamos então a aula de hoje. Então vamos ver o que nós aprendemos na aula de hoje. Hoje estudamos o quê? Que Aristóteles foi o primeiro a estudar o pensamento e o discurso de forma sistematizada, por isso mesmo ele é considerado o pai da lógica. A lógica aristotélica é formal e é também dedutiva. Segundo Aristóteles, o nosso raciocínio, quando for correto, respeita 3 regras ou princípios que são solidários entre si. Princípio da identidade, de contradição ou de não contradição e do terceiro excluído. Assim foi a nossa aula de hoje do programa educativo Aprender a Estudar em Casa. Nós nos vemos na próxima edição. Fiquem bem em casa.